com a satisfação de termos vocês como telespectadores no programa Crescer Brasil, o programa do Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Eu sou José Roberto Roque, coordenador do PNBE, e estamos com dois coordenadores do PNBE aqui de muita importância para a associação. O nosso querido Fernando Prestes Maia e o nosso querido Neissan. Um nome um pouco complicado, Neissan Monagem. Eu sempre erro o nome dele, tá certo? Porque é muito importante. Bom, o tema de hoje aqui é discutirmos um pouquinho sobre as questões de não corrupção e, evidentemente, de corrupção. E isso tem visto o nosso programa de buscar um país eticamente justo, com geração de emprego, geração de renda, dentro de uma concorrência leal e possível. Então, meus amigos, vamos começar com a nossa brincadeira aqui e vamos fazer a seguinte consideração. O que os empresários têm a ver com a questão da corrupção? Essa pergunta poderia ter duas respostas, assim, completamente opostas. Há muitos empresários que talvez considerem a corrupção algo necessário para o azeitamento do processo de venda. E a gente sabe bem do que está falando. Enfim, a propina e os meios não lícitos de se influenciar uma transação comercial. Como a prática ainda é, vamos dizer, ancestral, né? Talvez no dia seguinte que inventaram o empresário já tinha essa metodologia meio escusa, eu acho que a maioria das pessoas ainda não entende, enquanto empresário, que combater a corrupção não é só um papel de cidadão, é algo que traz benefício para a sua própria empresa, porque na medida que saia do cenário de definição, vamos dizer, das transações comerciais, das propostas, das licitações, na medida que saia cada vez mais o atributo ou a sujeira da corrupção e entrem os fatores de preço, de competitividade, de qualidade, não só o empresário se beneficia, o mercado se beneficia, o país se beneficia. Mas ainda existe uma visão um pouco antiquada de que a corrupção não só é necessária no processo, como é impossível de ser tirada de um processo comercial, de uma venda. Essa é a visão retrógrada. Então eu lamento dizer que essa ainda é a maioria da visão dos nossos empresários brasileiros. Mas, graças a Deus, o mundo se transforma e o Brasil também, passo a passo, tem se transformado muito nos últimos anos. E a gente percebe que aquilo que era uma visão nova, corajosa, das primeiras pessoas, empresários, indivíduos que tinham a visão da ética e da cidadania e que tinham a coragem de 20 anos atrás professá-la, cada vez mais é menos rara e mais popularizada. Então, eu diria que hoje a gente pode testemunhar uma grande massa significante de empresários que percebe que deve ser um agente transformador. E é muito difícil no Brasil você ser um agente transformador sem querer combater a corrupção, porque uma das raízes dos problemas que afetam a cada brasileiro é a corrupção. O papel do empresário verso a isso, quando ele tem essa visão e quando ele percebe que a corrupção é um mal e não algo necessário para azeitar a máquina, especialmente quanto à relação público-privado, né, da venda para os governos, quando ele percebe isso, aí eu dou a segunda resposta. Aí o papel do empresário é fundamental, porque o empresário tem, não só pela sua natureza pessoal, mas pela atividade que exerce, ele influencia o meio que vive, ele transforma a sociedade. Então, se você perceber o grau de influência que o empresário tem, até dentro da sua empresa, que é uma micro cidade, né, uma pequena comunidade, dando o exemplo, mas acima de tudo não recorrendo externamente ao mecanismo da corrupção para fazer as suas vendas e para prosperar, ele pode transformar a sociedade numa velocidade muito maior do que uma pessoa que talvez não tenha esses instrumentos na sua mão. Então, em resumo, eu diria sempre duas respostas para isso. A visão comum hoje do empresário brasileiro, infelizmente, não é de combater a corrupção, não percebe o seu papel, não percebe a sua importância e não contribui para o combate à corrupção. Isso
até nesse caso não é nem só o Brasil. Se você olhar a receita das transparências internacionais, dos capítulos do mundo inteiro, a parte que vem de apoio da iniciativa privada é minúscula. Agora, o lado positivo é que eu acho que essa visão nova de que o empresário se sente importante e empoderado para lutar contra a corrupção, contra essa mazela, e perceber que a sua empresa, que a sua pessoa, que o seu exemplo é um instrumento para isso, essa é uma parte que cada vez aumenta e me estimula muito. Por isso que eu dei 2 respostas. E Fernando? Eu acho que eu gostaria de acrescentar que o papel do empresário nesse processo, como o Neissan falou, obviamente como parte de se você tiver o papel ativo e o passivo, o empresário nesse processo agindo comumente no papel ativo, eu acho que não tem que se dar sempre dessa forma. Eu acho que existem maneiras dos empresários poderem eticamente, poderem comportamentalmente se posicionarem de forma ética, contrária. Nós vemos exemplos disso, eu acho, no mundo fora. Existem conselhos na Alemanha, em Hong Kong, que já trabalham em conjunto, né? A iniciativa privada com o terceiro setor e os governos, muitas vezes, para inibirem as práticas de corrupção. Eu acho que um exemplo de um ensaio do que isso pode acontecer é o Pacto de Integridade contra a Corrupção, uma iniciativa aqui do Ethos com a ONU e do qual o PNB e o Instituto são signatários, que visa justamente comprometer a empresas de diversos setores a praticarem condutas de, digamos, governança corporativa e de combate ou de não prática da corrupção. E tem tido uma adesão bastante importante. Nós estamos também estimulando os empresários associados ao PNB a integrarem esse pacto, que está disponível no nosso site para download e para se inscreverem. Muito bom. Ótimo, eu posso complementar Sim. uma coisa? O Fernando Prestes Maia me fez lembrar o sistema de pactos de integridade. Esses sistemas são muito polêmicos, mas eu acho que podem ser uma estratégia muito boa e complementar ao outro lado do processo da luta contra a corrupção, que é de trazer à tona as informações públicas. Então, criar transparência e prover informação pelos meios mais simples possíveis, pela internet, enfim, para que a população, o empresariado, o cidadão comum possa monitorar as compras governamentais. E o Fernando me lembrou, dando o exemplo do pacto, que o pacto justamente cuida do outro lado desse processo. Quando você tem um processo de transparência nas compras governamentais, de prestação de contas à sociedade, quando você tem regras claras e você tem, acima de tudo, dispositivos que permitam recursos, que quando o empresário se sinta acuado por um grupo ou por em uma licitação em que um dos seus concorrentes está sendo desonesto, tem que haver no arcabouço legal instrumentos para permitir que o empresário possa, enfim, reverter isso e ter a manifestação da sua versão, enfim, contestar, e ter instâncias jurídicas que acolham a sua contestação. Nem todos os países têm uma lei 8666, que é o caso do Brasil, que é um passo a mais. Agora, justamente o lado do pacto, eu acho que é importante também, porque ele cuida do lado da atitude e da ação do indivíduo. Tem que haver o lado do governo? Tem que haver a lei correta? Tem que haver punição para quem erra? Tem. Mas o lado do pacto, a atitude de se proclamar formalmente que não vai ser usado o recurso da corrupção no processo, e tem vários exemplos claros disso, de licitações gigantescas de centenas de milhões de dólares que são realizadas hoje em alguns países da Europa, notadamente do novo aeroporto internacional em Berlim, em que se faz um pacto entre todos os fornecedores e o ente público. Muita gente recrimina esse tipo de ação porque diz que é inócuo, porque o empresário pode até fazer um pacto e assinar um papel, mas ele vai roubar quanto ele quiser. Eu acho que essas pessoas estão tendo um pouquinho, talvez, de limitação na sua visão. O pacto sozinho não resolve nada, tem razão.
Mas você ter indivíduos comprometendo-se de público e formalmente com uma atitude de integridade, certamente não atrapalha. Pode não ser sozinho a solução, mas quando você tem o resto dos instrumentos, que são os instrumentos legais e sociais, eu acho que o que falta é um instrumento individual. O instrumento individual é aquilo que a gente chama de ética, e que, lógico, que seria muito difícil poder medir, e você não pode impedir as pessoas de participarem nas licitações só porque você acha que elas não são honestas. E por isso esse instrumento sozinho não funciona. Mas eu acho que esse instrumento, complementado por essas outras maneiras de se combater a corrupção, ele dá a ação e dá um pouco da forma e dá um pouco do espírito. E o espírito é de se fazer a coisa certa. No fundo, o que é ser ético, lá, lógico, dentro de visões diferentes, de culturas diferentes, mas é tentar fazer o que é correto, o que é para o bem público, não só para mim. E nesse aspecto, acho que o pacto reforça o lado educacional da luta contra a corrupção, que é um lado que até, infelizmente, até por questões de estatuto e de estratégias, a Transparência Brasil não consegue abordar tão bem. Mas outros entes públicos, outras ONGs, outras entidades da sociedade civil e até o governo tem por obrigação também se preocupar com esse lado do exemplo, o lado não do falso moralismo, mas de se dar aquilo que é certo, para que as crianças, talvez daqui a 20 ou 30 anos, nós tenhamos no Brasil um ambiente não só que tenha leis melhores, mas que tenha pessoas, cidadãos melhores também. Eu agradeço o Fernando que me lembrou desse lado quando ele falou do pacto. Bom, nós estamos aqui no nosso programa Crescer Brasil, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, com os nossos dois coordenadores, Fernando Prestes Maia e Neissa, discutindo uma questão muito complexa, que é a questão da corrupção. Devemos lembrar aqui que, conforme já foi mencionado, o PNBE apoia o Pacto de Integridade contra a Corrupção, que é um pacto do empresário, e você pode acessá-lo no nosso site. E isso busca aumentar o número de empresas que tenham códigos de conduta ou que façam aderência a processos que inibam a corrupção. Além disso, o PNBE é uma das associações fundadoras da Transparência Brasil. Temos ainda no sentido de que estamos no Conselho da Transparência Brasil, e o Neissa é o responsável e o diretor da Transparência Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de voltar um pouquinho para mais, porque vocês são especialistas em anticorrupção, não em corrupção, em anticorrupção, tá certo? E a gente começa a rolar nessas especificidades, mas eu gostaria de voltar um pouquinho para trás e que precisaria definir um pouco o que é a corrupção. Por exemplo, tá certo? O que tem a ver a corrupção com a sonegação? Sonegação é corrupção? Outra questão, também complexa, o pequeno delito é corrupção? Você falou da Lei 8666, que todos devem se lembrar aqui, que é a lei que rege as estações públicas. Então, corrupção, também existe a corrupção privada. É bem verdade que a corrupção pública tem que ser combatida pelos entes públicos e por nós como sociedade, porque é dinheiro público. E a corrupção privada existe e deve ser combatida por quem? Porque ela acaba fazendo uma questão cultural da corrupção. Quer dizer, quem faz o privado faz o público. Mas, aparentemente, uma corrupção privada, se não há sonegação, não é crime, apesar de ser corrupção. A pública é crime. Tá? E os presentes? Quer dizer, nós tivemos passando aí no ano passado que tráfico de influência, presente, não, isso não é corrupção. Isso daí é tráfico. Quer dizer, a corrupção é mundial, tem um monte de coisa, e para a gente não se perder, né? Então, eu gostaria de colocar o seguinte, quer dizer, vocês poderiam tentar rapidamente definir a corrupção? O que é a corrupção? O que é um ato de corrupção? Quando é corrupção? Quando não é corrupção?